Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu vou começar me apresentando, antes da gente iniciar nosso mini curso oferecido pelo Inatel. Eu sou a professora Elisa, sou professora do curso de Engenharia Biomédica das disciplinas relacionadas à área de saúde, sou fisioterapeuta. E hoje a gente vai bater um papo sobre o sistema respiratório, a anatomia, a fisiologia e também a sua relação com a tecnologia, que hoje, com essa pandemia toda, dá pra gente observar o quão importante a tecnologia é para o nosso sistema respiratório. Então a gente vai começar dizendo qual é a função do nosso sistema respiratório. Numa sala de aula, se a gente perguntar para que serve o sistema respiratório, a primeira resposta que a gente escuta é para respirar. E sim, o sistema respiratório é para respirar. Mas o que é respirar? Então, respirar é captar o ar, preparar este ar, conduzir este ar e fazer trocas entre o meio externo e o sangue, ou seja, oferecer para o meu corpo o oxigênio que ele tanto precisa para produzir energia e tirar do meu corpo o dióxido de carbono que foi produzido durante o funcionamento das minhas células. O dióxido de carbono em grande quantidade no meu sangue, ele altera muito o meu corpo, o pH do meu sangue, a forma como o meu corpo absorve substâncias. Então eu preciso tirar esse CO2 do meu corpo, esse excesso. Então a gente retira, a gente elimina esse dióxido de carbono a partir do sistema respiratório. Quando a gente vai estudar o sistema respiratório, a gente tem duas formas didáticas de divisão. Uma é a anatômica, onde a gente separa a via aérea superior da via aérea inferior, sendo a via aérea superior compreendida pela cavidade nasal, faringe e laringe, e a via aérea inferior a partir da traqueia, brônquios, pulmão direito, pulmão esquerdo, e todas as estruturas que ficam dentro do pulmão, né, intrapulmonares. Mas eu também posso fazer uma divisão funcional, ou seja, dividir de acordo com a função da estrutura, das estruturas. Então daí a gente vai ter as vias ou áreas de condução, que são as estruturas que servem para conduzir, preparar, transportar esse ar, e as vias ou áreas respiratórias, que têm a função de troca gasosa do meio externo com a corrente sanguínea, certo? Quando a gente vai ver mais de uma forma mais próxima, a gente entra nas vias aéreas superiores pela cavidade nasal. Na cavidade nasal eu vou ter algumas reentrâncias, que a gente chama de meatos nasais, e algumas áreas mais altas, que são as conchas nasais, que para o sistema respiratório elas têm como função aumentar a superfície de contato do ar com a mucosa da cavidade nasal. A mucosa ela é um tecido muito vascularizado, então ele aquece esse ar, ele umidifica esse ar, ou seja, ele inicia todo o processo de preparação para esse ar chegar até a área de troca. A mucosa a gente vai encontrar em todo o sistema respiratório e ela é super importante também para proteção, porque ela produz muco. Toda vez que tem um corpo estranho, toda vez que tem um micro-organismo, a mucosa ela é estimulada a produzir muco. E esse muco, ele envolve esse corpo estranho para facilitar que a gente o elimine do nosso corpo, certo? Bom, seguindo a cavidade nasal, a gente cai num tubo, que é a faringe, que ela é utilizada tanto pelo sistema respiratório como pelo sistema digestório, tá? E ela é dividida em três porções: a nasofaringe, que tem relação com a cavidade nasal, a orofaringe,
faringe, que tem relação com a cavidade oral, e a laringofaringe, que tem relação com a laringe. A partir daí, se eu seguir pelo sistema digestório, eu continuo com o esôfago, mas indo para o sistema respiratório, eu entro na laringe. A laringe, ela tem uma função super importante, que é a emissão de sons. Nós vamos encontrar na laringe as pregas vocais, que vibram com a passagem do ar, fazendo com que a gente produza sons. E isso é super importante. Descendo da laringe e agora passando para a via aérea inferior, nós já vamos ter a traqueia. Tanto a traqueia quanto os brônquios, a gente vai encontrar cartilagem em forma de C. Ou seja, anteriormente eu tenho esses discos cartilaginosos, que vocês podem ver aí como branquinho, mas na região posterior, tanto da traqueia quanto dos brônquios, eu vou ter músculo liso. E isso faz com que eu consiga tanto fazer a dilatação, ou seja, aumentar o diâmetro, quanto também contrair sem colabar, sem grudar, sem fechar. É uma forma de proteger, certo? A traqueia, ela vai se dividir em brônquios principais, ou brônquios de primeira ordem, ou brônquio principal, e essa divisão é chamada de carina. O brônquio principal, ele vai entrar no pulmão, e ali no pulmão ele vai se dividir em brônquio secundário ou brônquio lobar. Cada brônquio lobar vai para um lobo do pulmão. E esse brônquio lobar, ele vai se dividir em brônquios segmentares, porque cada lobo do pulmão, ele é dividido em segmentos. Então, eles vão se ramificando em brônquios segmentares até que viram bronquíolos. Os bronquíolos, eles já não têm mais a cartilagem, o anel de cartilagem, já é músculo liso. Esses bronquíolos, eles vão virar bronquíolos respiratórios, e a diferença entre um bronquíolo e um bronquíolo respiratório é a vascularização. O bronquíolo respiratório, ele já faz parte do ácino, que é a área respiratória, que é onde a gente inicia a troca gasosa, certo? Então, o que forma esse ácino, que são as áreas respiratórias? São os bronquíolos respiratórios, os sacos alveolares e os alvéolos, que é essa figurazinha que tem aí do lado, né? O saco alveolar é como se fosse um cacho de uva e o alvéolo é como se fosse cada uvazinha, certo? Bom, todas essas estruturas a partir de brônquios lobares, elas estão dentro do pulmão. Nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão, ele não é uma estrutura contrátil, ou seja, ele não contrai. Então, ele tem que ser puxado, certo? E todo movimento pulmonar e todo movimento que faz com que o ar entre e o ar saia, ele acontece por diferença de pressão. Então, todo o meu pulmão, ele vai ser revestido por uma membrana chamada pleura, um tecido pleural. A pleura, ela tem dois folhetos, ela tem duas camadas. A pleura visceral, que é grudada no tecido pulmonar, e a pleura parietal, que é grudada na caixa torácica. Entre esses dois folhetos, eu vou ter uma pressão negativa em relação à atmosfera, e essa pressão negativa faz com que a pleura parietal puxe a pleura visceral e mantenha o meu pulmão distendido. Se por um acaso, por alguma lesão, eu fure o tecido pleural, o ar vai entrar nesse espaço entre as duas pleuras e igualar a pressão atmosférica com a pressão interpleural. Isso vai fazer com que eu não consiga manter esse meu pulmão distendido. Ele vai encolher, ele vai colabar, ele vai fechar.
e vai prejudicar todo o meu sistema respiratório. Certinho? Então, a pleura, ela tem uma importância muito grande no nosso sistema, pois ela é que mantém o nosso pulmão distendido. Quando eu começo a ver pulmão direito, pulmão esquerdo, eu vou ver que eles têm algumas diferenças. O pulmão direito, ele tem 3 lobos: lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele tem 2 lobos, só o lobo superior e o lobo inferior. No pulmão esquerdo, na região mais medial do meu lobo superior, eu vou ter a incisura cardíaca, que é uma retração desse meu lobo por conta da presença do meu coração. Em ambos os pulmões, na face medial, eu vou ter a marca do meu coração, porque ele vai englobar esse meu coração e vai ficar ali marcado as estruturas cardíacas, certo? Bom, mas como que a gente respira? Como eu falei anteriormente, todo o processo de respiração ele é dado por diferença de pressão. Para a gente inspirar, eu preciso que a minha caixa torácica se expanda. Então, meu diafragma contrai, desce, e as minhas costelas elas se abrem para cima. Isso faz com que eu puxe a pleura parietal. Quando eu puxo a pleura parietal, puxa a pleura visceral, que puxa o pulmão. Quando eu estou puxando o pulmão, a pressão dentro do pulmão ela fica menor do que a pressão atmosférica. E aí, para igualar, o ar entra. Quando o ar entra no meu pulmão, eu igualo as duas pressões. Nesse momento, eu relaxo o diafragma. No que ele se relaxa, ele sobe novamente. Eu relaxo os meus músculos costais. Então, as minhas costelas descem. Esse movimento pressiona o meu pulmão, aumenta a pressão dentro do pulmão e o ar sai. Então, para a gente respirar de uma forma calma e tranquila, só o movimento do diafragma de se contrair e depois dele relaxar já faz com que eu tenha esse movimento de ar. Se eu quiser fazer uma respiração mais profunda, aí eu vou precisar expandir mais a minha caixa torácica. Eu vou precisar de mais musculatura, certo? Bom, expandindo a minha caixa torácica, o ar chega até os alvéolos. Quando ele chega nos alvéolos, eu preciso trocar esses gases com o sangue. O sangue, quando chega no pulmão, ele chega rico em dióxido de carbono. Ou seja, a pressão parcial do meu dióxido de carbono, ela está acima da pressão de dióxido de carbono do ar ambiente, né? A pressão parcial. Ou seja, ele chega com 45 milímetros de mercúrio, enquanto que no ar que chegou no alvéolo está só 40. Então, dá para eu passar esses 5 milímetros de mercúrio para eu poder mandar ele embora. Da mesma forma, o meu ar chega pobre em oxigênio. Ele chega com uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio, enquanto que o ideal para eu poder oxigenar meus tecidos é próximo de 100 milímetros de mercúrio. Então, eu vou receber oxigênio do meu alvéolo. Toda essa troca ela se chama de difusão. O meu oxigênio, quando ele alcança a corrente sanguínea, ele vai ser carreado principalmente pela hemoglobina. Cada hemoglobina, ela carrega 4 moléculas de oxigênio. E quando a minha hemoglobina está cheia de oxigênio, eu digo que ela está saturada. Então, já carregando um pouquinho para a área de tecnologia, quando eu quero saber se o paciente está oxigenando bem as suas extremidades, a gente vai querer saber a oximetria dele, né? Quanto que eu tenho de hemoglobina saturada desse meu paciente. Então, eu vou colocar o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho que a gente põe no dedo do paciente, e ele vai me dar o percentual de hemoglobina que está cheia de oxigênio. Valor normal, em torno acima de 93, 94. Valor desejável,
98%, 99%, 100%. Certo? Quando está muito baixo, quer dizer que eu não estou oxigenando, que tem hemoglobina que não tem oxigênio, que ela não está saturada. Então, não está chegando oxigênio no meu tecido pode morrer. Aí eu vou ter que corrigir isso de alguma forma. Eu preciso ver onde está errado para eu saber o que eu vou passar para esse paciente. Certo? Bom, mas eu preciso controlar essa minha respiração. Por quê? Porque a minha demanda de oxigênio, ela varia com o que eu estou fazendo. Se eu estou dormindo, eu estou com a minha musculatura relaxada, tá tudo bem, tudo tranquilo, eu não preciso de tanto oxigênio. Eu posso ter uma frequência respiratória mais basal, 11, 12 incursões por minuto. Mas se eu estou correndo, se eu estou na academia, eu estou consumindo muito oxigênio, porque eu estou precisando de muita energia. Então, aí eu vou precisar trocar mais. Então, o meu organismo, ele aumenta a minha frequência respiratória. Mas para saber qual que é a minha demanda, qual que é a minha necessidade, eu vou ter estruturas, né, que vão ficar o tempo inteiro mapeando esse meu sangue. Então, eu vou ter receptores periféricos e receptores centrais, né, no sistema nervoso central, que ele vai ficar o tempo inteiro vendo quanto de oxigênio que eu tenho no meu sangue, quanto de dióxido de carbono que eu tenho no meu sangue e qual que é o pH do meu sangue. Se o pH do meu sangue ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar neutro. Se ele estiver muito ácido ou muito alcalino, eu vou interferir no transporte das substâncias para as minhas células e interfiro assim no funcionamento de cada célula. E assim, quando eu estou com uma pressão parcial de dióxido de carbono muito alta ou uma pressão parcial de oxigênio muito baixa, eu começo a aumentar a minha frequência respiratória para eu poder colocar mais oxigênio no meu sangue e diminuir o dióxido de carbono do meu sangue. Mas em compensação, se eu tiver basal, quietinha, não tô com uma demanda muito alta de consumo de oxigênio, minha pressão parcial de dióxido de carbono está tranquila, eu não preciso ficar com uma frequência respiratória muito alta, então meu corpo diminui a minha frequência respiratória e dá tudo certo. Certo? Então a gente tem o tempo inteiro o nosso sistema nervoso central controlando como que está o nosso sistema corpóreo como um todo e controla o nosso sistema respiratório de acordo com as necessidades do nosso corpo, certo? E dentro disso tudo, onde que entra a tecnologia? Então vamos lá. Se eu não estou conseguindo expandir o meu tórax da forma correta, se eu não expando muito o meu tórax, não entra muito ar, porque se ele não se expande, eu não crio uma pressão muito negativa ali dentro, não forço a entrada desse ar. E se não entra ar suficiente, eu não consigo fazer troca suficiente. Quando que eu vejo uma pessoa que não consegue expandir muito o pulmão? Por exemplo, uma pessoa que fuma há muito tempo e tem uma doença obstrutiva, né? Então, uma pessoa com fibrose cística, ou seja, o pulmão ele é todo fibrosado, então ele não estica muito. Então, nesses casos, eu preciso ajudar esse paciente. Como que eu posso ajudá-lo? Eu vou colocar esse ar numa pressão maior e dar uma forçadinha nessa expansão. Um dispositivo que a gente usa para isso é o CPAP, que é um modo de ventilação não invasiva. Eu não preciso colocar um cano dentro do sistema respiratório, eu não uso um tubo orotraqueal.
eu posso usar uma máscara, como nessa primeira figura. Ela é excelente para quem tem problema de coração, onde eu tenho uma alteração cardíaca, então eu preciso dar um suporte maior ventilatório para esse paciente. Aí, nesses casos, eu melhoro a condição do paciente em 40, 50 minutos de ventilação não invasiva, jogando pressão positiva, ou seja, eu jogo ar numa pressão positiva dentro do meu pulmão. Nos casos de Covid, jogando agora para a nossa pandemia, os resultados com ventilação não invasiva são expressivos. A gente consegue que um paciente não seja entubado fazendo a ventilação não invasiva nele. Ele recupera a sua oximetria, né, a saturação, ele melhora. Só que qual é o problema da ventilação não invasiva no caso de um paciente com Covid? Os equipamentos de ventilação não invasiva portáteis, eles exalam muito aerosol, então acaba contaminando o ambiente. Então, nesse caso, a gente faz a ventilação não invasiva no paciente com o coronavírus com essa máscara que está na figurinha de baixo, que pega o rosto inteiro. E essa máscara fica conectada no ventilador, então eu não gero aerosol para o ambiente. E aí eu consigo jogar uma pressão positiva e melhorar a condição desse paciente. Manter esse pulmão bem expandido e melhorando a troca. Quando o paciente não consegue respirar, seja por um rebaixamento neurológico, e aí o sistema de controle respiratório não consegue adequar a ventilação com a necessidade, seja por conta de alguma patologia grave, seja por conta de alteração sanguínea, o paciente começa a ter alteração de pH sanguíneo ou começa a reter muito dióxido de carbono, a gente precisa da ventilação invasiva, que é a ventilação mecânica. E aí, o nosso ventilador, ele controla tudo. Ele inicia a respiração, ele cicla, né? Ele troca de inspiração para expiração e ele controla volume que é colocado dentro do pulmão desse paciente, volume que é exalado. Então, faz todo o controle ventilatório. Então, assim, a tecnologia, ela nos ajuda, quando alguma coisa impossibilita, a respirar. Seja para respirar melhor, seja para respirar mesmo, ou também a gente pode utilizar a tecnologia para incentivar a nossa respiração da forma correta, para fortalecer os nossos músculos ventilatórios, respiratórios, como o diafragma, intercostais, além também da gente ter vários equipamentos, como o expirômetro, que é esse que a gente vê na imagem abaixo à esquerda, que nos dá um diagnóstico, né, nos dá uma percepção de como estão nossos volumes respiratórios, se eles estão dentro da normalidade, se não está, até para o profissional de saúde poder saber o que fazer e como fazer. Então, a tecnologia, principalmente nessa época de pandemia, ela ajuda muito o nosso paciente, desde um diagnóstico até uma recuperação ou até mesmo respirar pela gente. Você já se imaginou projetando e desenvolvendo um equipamento que mantém a vida do paciente? Você já se imaginou ajudando as pessoas a se manterem vivas? Pense nisso com carinho. Hoje em dia, a gente
da área de saúde, a gente consegue manter a vida do paciente. Bom, por hoje é só. Quero que vocês pensem nisso tudo com carinho. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Tá bom? Um super abraço e até breve.